Entrevista. Secretaria de Saúde intensifica a campanha de vacinação contra a febre amarela. A Secretaria de Saúde e Ação Social informa que está realizando ação preventiva contra a febre amarela. A vacinação é realizada no materno-infantil e deve ser feita por pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose. O horário de funcionamento da sala de vacinas é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 18 horas. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com a supervisora do materno-infantil, Valéria de Oliveira, que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Valéria, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Valéria, só assim, esclarecendo, essa campanha de febre amarela, ela é permanente, ela acontece o ano inteiro, é isso? A vacinação contra a febre amarela, ela acontece o ano inteiro, é uma vacina de rotina, né, preconizada pelo calendário de saúde. Esse calendário é feito a vacinação em crianças a partir dos 9 meses de idade. Certo. E quem mais que pode tomar além das crianças? Essa vacina, para quem não tomou, né, ela pode ser tomada de 9 meses até 60 anos de idade. Acima de 60 anos, tem que passar com o médico para saber se está tudo bem, se não tem baixa imunidade, né, a partir dos 60 anos. A vacina com as pessoas transplantadas não é recomendada, a não ser com prescrição médica. Quem tem baixa imunidade ou está fazendo quimioterapia também a gente pede para estar ou aguardando, né, a liberação médica para estar fazendo essa vacina. Tá certo. Agora, se a vacina já tem o ano inteiro, se ela faz parte do calendário, se as mães que chegam com suas carteiras de vacinação já saem com seus filhos vacinados, por que nessa época do ano, então, a Secretaria de Saúde está intensificando a campanha e divulgando-a? Que é um período de sazonalidade, né, período de chuvas, período de mosquitos, onde há uma possível maior morte dos macacos entre dezembro e maio. Né? O ano passado a gente teve várias mortes de macaco, uma delas foi confirmada na nossa região aqui de Andradas, que foi no bairro da Cachoeira de Estela, né? E então a gente procura intensificar essa vacinação justamente para que não ocorram tumultos depois, caso venha a ter algum caso confirmado, né? Certo, então Andradas não tem nenhum caso ainda. Confirmado de doença, não. Teve só realmente o macaco, né? Uma região de epizotia, como a gente fala, que foi confirmado o caso na região da Estela. Nós fizemos buscas, né, o ano passado, durante alguns períodos, inclusive várias vezes a gente retornou nesses bairros do Pantano, do Lobos também, que foi encontrado macaco, para estar vacinando a população e revacinando essa população conforme foi pedido pela Secretaria de Pouso Alegre, no caso que é a nossa regional, né? Agora, no caso da dengue, por exemplo, às vezes é comum, Valéria, a pessoa viajar para uma outra cidade, ser picado pelo mosquito e voltar com a dengue. Algum andradense que foi para fora, ele voltou com a febre amarela? Não, por enquanto a gente não tem caso. Em São João da Boa Vista, o ano passado teve um caso, sim, de um senhor que viajou para a região de Minas na época, né, e que contraiu a doença. Né, e isso foi em maio, mais ou menos, meados de maio do ano passado. Então, houve uma preocupação realmente por Andradas fazer limite, né, com esses municípios. Poços de Caldas também teve a confirmação, né, de uma morte, e aí, assim, intensificou realmente a vacinação. Então, a gente teve, o ano passado, falta da vacina, a gente teve vários episódios durante o ano passado que dificultou, né, a vacinação. Depois, já regularizou, né, e aí a gente tem um índice de vacinação no estado de Minas em torno de 81%. O ideal, né, o que preconiza o Ministério da Saúde é que tenha 95% da vacinação da população. No caso de Andradas, o que preocupa muito a gente são as pessoas vindo do Nordeste. Essas pessoas, elas não têm nenhuma dose da febre amarela porque o calendário, ele é feito de acordo com regiões. A nossa região aqui de Minas, ela já tem a febre amarela preconizada para 9 meses da criança. No caso de outros estados, não se tem essa vacinação obrigatória. Então, o pessoal que vem do Nordeste, do Norte, normalmente não tem essa vacinação. Tanto é que a gente fez agora
uma busca, né, o monitoramento da multivacinação, e os casos que a gente não encontrou de pessoas não vacinadas de febre amarela são crianças que vieram do Nordeste. Então, aquela região ali das Roseiras, né, é uma região que nos preocupa muito. É próxima à Cachoeira de Estela ali, né, onde foi encontrado o macaco e que deu positivo no exame. Então, é uma região que preocupa a gente. Então, essa população ainda que está vindo para Andradas, né, que está migrando para cá, não tem nenhuma dose da febre amarela, então a gente preocupa com isso. E também não é porque não tem caso registrado nos últimos tempos que não exista aí a doença no ar ou o mosquito transmissor. Como que se pega? A gente fala que o vírus está circulando. Uhum. Então, o macaco, a morte do macaco positivo, depois de examinado deu positivo, significa que a doença, né, o vírus está circulante. Então, por isso que há essa preocupação de intensificação. A gente acredita que o município de Andradas tem em torno de 90% vacinada das pessoas que são andradenses de nascimento, mas por conta das pessoas que vêm, né, morar aqui em Andradas, então tem uma faixa aí não vacinada. Então essa preocupação, né, que foi encontrado um macaco vivo aqui, significa que Andradas tem o vírus circulante, né? Então a única proteção das pessoas de não contrair a doença é a vacina. Né? Então, tendo uma dose da vacina, já está imunizado. Então, é essa preocupação, né, que realmente todos têm essa dose. No estado de São Paulo, eles têm uma preocupação de falta de vacina. Pode ser que falte vacina agora, como o estado de São Paulo está em estado de alerta, Mairiporã está em estado de alerta, o centro de São Paulo já teve vários casos. Então, assim, nós, como municípios próximos, né, Andrada como município de divisa, então há realmente essa grande preocupação para que todas as pessoas realmente estejam com uma dose da vacina. Como que a febre amarela se prolifera? Ela se prolifera através da picada do mosquito. Como a gente não tem caso de humano para humano, a gente chama de transmissão silvestre, ou seja, a picada do mosquito do macaco para o humano. Então, é uma febre amarela silvestre ainda por essa transmissão de animal para humano. Então, nós não temos ainda casos de transmissão de humano para humano. Isso, quando vier a acontecer, se tomara que não, né, a preocupação é muito maior, porque a proliferação ela acaba sendo muito maior. Tanto é que quando há suspeita de caso de doença de febre amarela, eles procuram isolar o paciente até que se confirme ou não. Por quê? Para realmente não ter nenhuma transmissão, nenhum contato com o mosquito de humano para humano. E esse mosquito, que mosquito que é? É o Aedes. É o mesmo Aedes. Ou seja, quando se faz a campanha contra dengue, zika vírus, chikungunya, já está fazendo então, contra a febre amarela. É um mosquito que realmente preocupa a gente, porque ele transmite, né, vários tipos de doenças, e a febre amarela é uma delas, então realmente há essa preocupação. No caso dos macacos, teve, né, um município de Minas que estavam matando macacos. O macaco ele não transmite, ele é até digamos assim, um indicador da onde está a doença. Então, as pessoas, assim, não tem nada com o macaco, não tem por que matar os macacos, né? Simplesmente é o mosquito que é o foco, né? Então, eu teria que realmente intensificar ações contra o mosquito. E além de macacos, outros animais como cavalos, enfim. Não se tem dados. Normalmente, hoje em dia, né, a preocupação é com relação ao macaco mesmo. Agora, uma outra coisa importante. Você disse, Valéria, que uma mulher morreu em Poços de Caldas. Foi um senhor. Foi um senhor que morreu em Poços de Caldas. Faz muito tempo isso? Foi o ano passado, se eu não estou enganada, por volta de abril. Março e abril que foi intensificado. Eles estão em intensificação em Poços de Caldas, porque é uma região grande, né? E a gente acredita que nem todo mundo se vacinou. Então, o pessoal vai estudar em Poços de Caldas, é uma região próxima ali, então é um caso de epizootise e a gente precisa ter esse cuidado, né? Para quem não vacinou ainda, tomar a vacina. Quer dizer, não utilizar esses locais, né? Porque se a pessoa não está imunizada, há grande chance de pegar e contrair a doença. E é uma doença que mata. Sim, é uma doença que ela tem os estágios, né? E dependendo do caso,
do estágio da doença, ela leva a óbito, sim. E por que aumenta a febre amarela em épocas de chuva? Porque a gente acredita por conta da proliferação dos mosquitos, né? Que é uma época de intensificação dos mosquitos, eles ficam nas copas das árvores à procura de um lugar mais quente, é aonde os macacos eles costumam também ficar. Então essa é um período, né, de maio a maio que intensifica mais essa proliferação, digamos assim, da contaminação. Agora, a partir do momento que a pessoa se vacina, tem um tempo para a doença fazer efeito? A vacina ela tem 10 dias para fazer efeito, né? Então, você vacinou hoje, o ideal é que procure entre 10 dias, né, não ir para locais de risco, né? Então, ela demora 10 dias para fazer efeito. E todas as pessoas que possuem uma dose da vacina já estão imunizadas e não há necessidade de se revacinar. Não, hoje a Organização Mundial de Saúde já liberou uma dose apenas para as pessoas do Brasil, né, população do Brasil, que uma dose já está imunizada, né, uma dose já está com 100% de imunidade. Agora, como é que eu sei se eu sou vacinado, né? Acho que o brasileiro não tem muito aquele cuidado de manter a carteira de vacinação para a vida inteira. Nós, aqui em Andrada, nós temos um controle, né? Desde quando abriu o setor de vacina, nós temos um controle de vacinação interno. Então, se a pessoa, às vezes, perdeu o cartão de vacinação, provavelmente a gente tem, né, lá no materno, um controle de quando a pessoa vacinou. Se, porventura, não teve, porque em épocas de campanha, que foi em 2099, 2000, depois teve uma outra em 2010, naquela época não se fazia o controle nos espelhos, era vacinado todo mundo. Então, se porventura fez a vacinação naquela época e perdeu o comprovante, a gente pede para ser revacinado novamente, caso a pessoa tenha alguma dúvida com relação à vacinação ou não. Não há problema nenhum em ser revacinado, caso não tenha comprovação, né? Não tem problema nenhum em ser revacinado. Isso mesmo. Valéria, eu queria então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, parabenizar vocês pela campanha, não é? Sempre aí atentos, sempre procurando fazer aquilo que é melhor para a cidade. E realmente, não é? A população tem que estar atenta, porque de repente a prevenção já é a solução para o problema. Com certeza. No caso da febre amarela, é uma vacina segura. A gente pede realmente para as pessoas não deixar para a última hora. Essa vacina, ela está disponível o ano inteiro para a gente. Então, mantendo o seu cartão de vacinação em dia, a pessoa está tranquila. Eu agradeço o espaço, né? Seu Domingos, o senhor queria... Eu queria fazer uma colocação. Talvez tenha sido abordado no momento que eu não estava presente aqui no estúdio, mas eu tenho uma dúvida pessoal que eu tenho a respeito da idade acima de 60 anos. Eu fui vacinado mais ou menos não, com certeza, em princípio de 1974, porque eu estive durante 2 meses prestando serviços no Acre, e na época era obrigatório ter a vacinação da febre amarela. Depois disso eu nunca mais tive uma atualização, apesar de ter vários outros tipos de vacina, mas a febre amarela só foi solicitada aqui no Brasil, fora eles nunca pediram para mim. E eu não tenho essa carteirinha, ou talvez eu tenha até essa carteirinha nas minhas guardas, nos meus documentos antigos, mas eu estive lá e eles disseram que acima de 60 anos, se eu não tivesse a carteirinha, eu precisava de ir atrás do médico. Na verdade, não é porque não tem a carteirinha. Acima de 60 anos, a gente pede uma avaliação médica, porque a febre amarela, ela deixa, digamos assim, uma baixa imunidade na pessoa. Então, se ela tem uma predisposição já a uma baixa imunidade, você vai aplicar a vacina de febre amarela, pode ser que ela tenha alguns efeitos, né, de febre, mal-estar, a pessoa às vezes vai até ir até o pronto atendimento, né, para pedir uma solicitação. Então, na verdade, as pessoas acima de 60 anos, a gente pede uma avaliação médica, pelo menos o médico vai avaliar um hemograma ou não, para ver as condições de saúde da pessoa, não por ter perdido a carteirinha. Mas se eu encontrasse a carteirinha, eu precisaria ainda dessa avaliação? Não precisaria, porque a partir do momento que o senhor já tem uma dose, o senhor já está imunizado. Sim. Não é porque o senhor fez lá em 1974 que teria que revacinar novamente. Não, se o senhor tem certeza
certeza que o senhor tomou a vacina contra a febre amarela, não tem necessidade de se revacinar. Ótimo. Então, né? Então já está imunizada. Ela eu fui não até tem... procurar uma vacina que eu não precisava. Isso, ela não tem uma validade. A vacina é para toda a vida. Uma criança que vacina com 9 meses de idade, né, que agora ela está no calendário de vacinação com 9 meses, ela vai até 80 anos com essa validade ou acima até morrer, né? Então ela já está imunizada contra a febre amarela. Eu agradeço o esclarecimento. Ah, por nada. Nós conversamos com supervisora do Materno Infantil, Valéria de Oliveira, que esteve aqui para falar sobre a intensificação da campanha de vacinação contra a febre amarela. Jornal da Cidade.